Olá, bom dia. Meu nome é Hugo, eu faço parte do time da Machine Teaching e hoje eu vou falar sobre o meu trabalho que é funcionalidade de avaliação síncrona dentro da plataforma. O trabalho de hoje busca responder 5 perguntas principais. O que é o Machine Teaching? Qual era a lacuna na plataforma? Qual foi a solução proposta? Como ela foi implementada? Quais foram os resultados e os próximos passos desse projeto? Começando, o Machine Teaching é um sistema muito utilizado pelas turmas de Programação 1 e Computação 1 da universidade, que basicamente funciona como um sistema júri, onde os professores conseguem adicionar listas de exercício e o aluno consegue realizá-las com correção automática, tendo um feedback muito rico para o professor. Essa aqui é a carinha inicial do projeto, porque a gente tem aqui a telinha inicial do Machine Teaching. Aqui tem um exemplo de uma questão, então essa questão do número de bombons, em que o aluno, dado um dinheiro e um preço, ele tem que criar uma função que retorne a quantidade de bombons que ele conseguiu comprar. A gente vê ali na esquerda casos de teste, isso vai ser um termo importante, que é basicamente um conjunto de entradas, ou seja, dinheiro, um par entre dinheiro e preço, que espera-se uma resposta específica, e a gente vai fazer um teste se a resposta esperada é igual à resposta que o programa do aluno dá. Então é assim que são calculadas o número de acertos do programa do aluno. Então essa é a telinha principal da realização de uma questão por um aluno. E essas questões, esses dados que recebidos por essas questões, são passados em dashboards, que são essas telas onde o professor consegue ter um acompanhamento muito profundo e muito completo da performance do aluno, da turma, da comparação de aluno para aluno, comparação de problema para problema, de lista para lista, comparação da turma em geral. Então é um sistema bem rico de informações para o professor que busca sempre ajudar o professor e o aluno a ter um ambiente controlado e muito completo de ensino e aprendizagem. Entretanto, o nosso programa tinha um problema, uma lacuna. Ele funciona muito bem com listas de exercício, né? As avaliações chamadas assíncronas, mas ele infelizmente não suporta as avaliações síncronas, como provas, por exemplo. As provas hoje em dia no FRJ ainda são feitas no papel, por muitos casos, ou então em outros sistemas. E talvez não possua integração com dados, ou então não consiga ter uma forma de exportar planilha, etc. Então, a nossa ideia principal é entender que esse projeto ele não possui integração de avaliações síncronas, provas, dentro da nossa plataforma. Então, aí foi proposta uma solução, que era justamente implementar um módulo de avaliações síncronas dentro da plataforma, que busca unificar todo o processo avaliativo. Então, isso busca otimizar a criação, gerenciamento e correção de provas para o professor, além de criar uma experiência completa para o aluno, que ele não tenha que trocar de plataforma para realizar provas e listas, ainda mais com a questão da correção automática e dos casos de teste, como ele já é acostumado a fazer na lista. E além de expandir a capacidade da plataforma de analisar dados. Então, comparar de turma para turma, comparar aqueles dashboards mais completos, vamos dizer assim. E aí, para realizar essa solução, a gente teve 4 passos pensados. Começa assim no levantamento de requisitos, onde a gente buscou conversar com professores do FRJ e também ler a literatura que existe sobre o tema, para entender o que o nosso programa deve fazer, o que o nosso programa poderia fazer e o que o nosso programa não precisa fazer. Passada essa primeira fase de levantar esses requisitos, a gente foi analisar a arquitetura do sistema. Então, o sistema ele atualmente tem a arquitetura MTV, que eu vou abordar já já, mas como é que a gente integrar essa arquitetura à plataforma, né? E como é que a gente integrar a funcionalidade nova a essa arquitetura. Além disso, o modelo de dados, ou seja, a gente precisa encaixar as novas informações dentro de algum lugar. Então, como é que a gente deveria atualizar o banco de dados e estender o banco de dados, criar novas tabelas, novas relações, para comportar uma prova, um aluno fazendo uma prova e etc. E além disso, a gente quer criar uma experiência boa para o usuário. Então, a gente também pensou muito sobre o wireframe e o UI UX. Ou seja, a gente tentou criar padrões e telas, esqueletos de telas bem pensadas para só depois fazer o design delas em si. Começando aqui, explicar como foi o levantamento de requisitos. Como eu falei, a gente leu literatura e conversou com outros professores da FRJ. E eu vou levantar aqui 5 tópicos que eles falaram que seriam bem interessantes a gente ter na nossa plataforma. A primeira é, aqueles casos de teste que eu mostrei anteriormente, eles gostariam que alguns casos de teste fossem públicos, visíveis para o aluno, e outros só o professor pudesse ver, para o aluno não saber exatamente para quais parâmetros ele vai ser testado. Outra coisa é, o nosso sistema ele já faz a nota automática das questões dos alunos. Seria bom se o professor pudesse corrigir manualmente algumas, revisar, trocar as notas, etc. Além disso, a gente implementou algumas medidas anti-trapaça. Por exemplo,
o aluno às vezes copia do Google, quer colar, ele não vai conseguir colar dessa forma as respostas dentro do nosso sistema. Ele não vai poder trocar de janela durante a avaliação. Se ele trocar, vai ser avisado ao professor que esse aluno trocou de janela durante a prova. E além disso, a gente vai embaralhar as questões. Então, o professor ele pode escolher se vai ser embaralhado ou não, mas caso ele escolha, a questão 1 para o aluno não vai ser a questão 1 para o outro, pode ser a questão 5, a questão 10. Isso garante que alunos lado a lado talvez não estejam fazendo a prova na mesma ordem. E além disso, um conceito importante que os professores também trouxeram é a diferença entre tentativa e envio. Uma tentativa é nada mais nada menos que o aluno escrever um código, clicar em executar e ver os casos de testes públicos que tem para ele. Ele pode tentar quantas vezes ele quiser, mas só vai poder enviar uma resposta ao final. Então esses são 5 dos 25 requisitos que a gente levantou, que para mim são os mais importantes para tratar no dia de hoje. Passada essa parte, importante foi analisar a arquitetura do sistema. Aqui está um diagrama básico da arquitetura MTV, né? Model Template View, em que, para quem é mais técnico na área, é uma modificação da arquitetura MVC, Model View Controller, que essa arquitetura em específico, basicamente, a view, que é uma parte do programa, vai receber a requisição do usuário e ela vai funcionar como um cérebro, pedindo para o model as informações do banco de dados, tanto para gravar quanto para receber informações de lá. Depois vai mandar para o template renderizar uma página, gerar uma página que vai ser enviada novamente para o navegador do usuário. Dessa forma, a gente consegue, com uma arquitetura bem simples e que já existe no nosso sistema, integrar nova funcionalidade se a gente seguir esses padrões que já existem. Após isso, a gente precisou estender o banco de dados, né? O nosso modelo de dados foi criado com tentativa de tentar se encaixar de forma mais fluida e coesa possível no que já existia. Então, por exemplo, a gente já existia uma tabela de problemas. A nossa ideia foi aumentar, melhorar essa tabela para adicionar também problemas de prova. Então adicionamos duas tabelinhas ali, duas colunazinhas nessa tabela, que é a questão de prova e questão travada, que basicamente cuida da privacidade de um problema, se ele pode ser reutilizado ou não. A gente criou algumas relações. Então criamos a relação de um usuário, de uma avaliação, então, que possui atributos como título, começo, hora de fim, etc. Além disso, a gente relacionou um usuário fazendo uma prova, uma questão dentro da prova, um usuário fazendo uma questão dentro da prova. Então, esse modelo tenta relacionar todas as possíveis relações dentro do sistema em coisas tangíveis, em partes tangíveis que a gente pode implementar no banco de dados. Passando dessa parte, a próxima parte do design foi justamente tentar mapear os comportamentos que o usuário poderia ter, os passos que ele poderia seguir em qualquer fluxo que ele pudesse ter. Então foram criados diagramas user flow, né? Esses diagramas basicamente tentam entender o fluxo do usuário dentro do sistema. Então a gente tem aqui um exemplo básico que é o usuário realizando uma prova. Ele entra na prova, depois ele clica numa questão, ele responde a questão, ele pode clicar na próxima questão, ele pode voltar à interface do exame e submeter sua resposta. Então a gente tenta mapear todas as partes, todos os lugares que o usuário pode interagir com o sistema. Com isso, a gente consegue criar wireframes, que são basicamente esqueletos do que a gente quer que tenha nessa tela. Então na parte de cima, na direita, a gente pode ver um wireframe, ou seja, um esqueleto dessa interface da prova, que mostra todas as questões ali que existem, mostra também o cronômetro, mostrando quanto tempo falta e etc. Embaixo a gente tem um outro wireframe, que é o wireframe da questão. Então, como é que o aluno deveria visualizar a questão que ele tem que fazer na prova. Essas telas ajudam a gente a, depois que a gente for realmente criar o design da interface real, a gente possa ter um controle de o que a gente quer botar, onde a gente quer botar, porque a gente já modelou antes pensando no fluxo do usuário. Então, isso dá uma visão da engenharia de software muito mais contínua e pensada de cada atributo que a gente vai botar no nosso sistema. Dado isso, vem a implementação. Acabamos de pensar, vamos agora escrever código. O código do servidor foi escrito do back-end, foi escrito com Python no framework do Django. Basicamente, ele serviu para implementar novos modelos de dados, toda aquela mudança do banco de dados que eu citei, além de criar regras de negócio. Então, quando que o usuário pode acessar uma prova? Como que a gente controla o tempo de prova dele? Como é que a gente recebe os envios do usuário? Como é que a gente corrige as provas? Isso tudo é parte do servidor, é a parte do back-end, que foi escrita em Python com Django. A parte do front-end, ou seja, a parte visível das interfaces, foi criada com HTML e JavaScript, além do Python já do Django, E, basicamente, a gente criou templates novos para as interfaces que recebem as informações do servidor para conseguir gerar uma tela agradável, E o JavaScript, nesse caso, ele foi essencial para algumas funcionalidades dinâmicas, como, por exemplo, um cronômetro, além dos mecanismos anti-cola que eu citei.
Aqui na direita a gente tem uma apresentação bem simples de uma implementação do cálculo pré-prova. Então, passando bem por alto, a gente começa vendo as permissões do usuário, se ele pode acessar aquela prova ou não. Depois a gente vai pegar uma lista de todos os problemas e a gente vai ver, caso queira ser sorteado, né, caso queira ser embaralhada as questões, a gente vai rodar um embaralhamento determinístico, que eu vou explicar em breve o que significa. Depois vai calcular o tempo que ainda falta para a prova, vai jogar isso para a nossa interface que vai renderizar os dados. Chega de falar, chega de mostrar como fez, vamos mostrar o que fizemos, né? Vamos demonstrar a funcionalidade em si. Tem 3 fluxos mapeados. O primeiro é do professor. Ele tem um dashboard central chamado Grading Dashboard, que é basicamente o dashboard que ele vai configurar todas as informações da prova. Primeiramente, ele vai escolher um dia de início e fim e um nome para o exame. Criou essa prova, ele vai cair nesse dashboard, em que ele vai ter acesso a criar questões ou adicionar questões existentes. Além disso, ele pode configurar peso, casos de teste, visibilidade deles, etc. Então, é um dashboard bem completo para o professor conseguir gerenciar essa prova. E caso ele queira criar uma questão, ele vai cair nessa telinha aqui, que já vai adicionar uma questão diretamente à prova. Ele vai escolher um título, um conteúdo, talvez ele vai querer botar uma questão de código, talvez seja uma questão de texto, ele vai poder também selecionar isso. Criou a questão, vai cair novamente naquele dashboard. E assim ele pode criar questões, pode adicionar questões existentes, fazer um fluxo completo para o professor na hora de criar e gerenciar uma prova. Quando o aluno vai fazer a prova, a nossa ideia foi criar um ambiente seguro e familiar. Então a gente tentou seguir basicamente o que já existia na plataforma, de lista de exercício e etc, para conseguir fazer o aluno não trocar muito de contexto entre uma lista e uma prova. Basicamente, ele vai, quando clica para começar uma prova, ele vai ter uma telinha falando quanto tempo ainda resta, explicando algumas coisas, que é uma sessão que tem tempo, é uma sessão que ele explica a diferença entre tentativas e envios, etc. Clicando em começar o exame, ele vai cair numa telinha com uma lista de todas as questões da prova. A nossa ideia aqui é basicamente mostrar para o aluno uma visão geral sobre aquela avaliação. Após isso, ele vai poder clicar em começar uma questão, vai cair nessa telinha, que parece muito aquela telinha que eu mostrei anteriormente de uma lista. Ele pode escrever sua solução, clicando em executar, ele roda os casos de teste. Nisso, mostra-se o resultado para cada caso de teste que o professor setou como visível. Então, o professor escolhe quais devem aparecer, aparecem aqui os resultados. Ele vai tentar, até que passem todos os casos de teste. Voltando para a lista, ele vê que as questões que ele já fez estão em verdinho ali na esquerda. Clica em submeter o exame, acabou o processo do aluno. Chegou a hora então do professor corrigir. Nossa ideia aqui foi dar um sistema integrado de correção automática, que o professor tenha o menos de trabalho possível. Começa nesse dashboard, chamado Grading Dashboard, em que tem a lista de submissão de todos os alunos. Quando ele clica em Run AutoGrader, ele vai automaticamente rodar todos os códigos que o professor recebeu dos alunos e vai fazer a correção automática. Depois disso, vai ser disponibilizado as notas parciais e se um aluno precisa ou não de revisão na sua prova. Caso o professor queira, ele pode clicar aqui em Grade Submission, ele vai entrar na lista do aluno em si. Então, ele vê a nota parcial de cada questão, ele vê a nota final, entre aspas, do aluno. Ele pode entrar questão por questão, vendo a submissão do aluno, vendo os casos de teste que foi passado. Ele pode dar uma nota aqui de 0, nesse caso a 2, porque o peso setado anteriormente foi 2. Dar um feedback, mostrar os casos caso queira. Caso ele não queira mostrar o caso de teste, ele pode também manter isso como oculto para sempre. Então é isso. O professor consegue criar uma prova, o aluno consegue realizar a prova, o professor consegue corrigir automaticamente. Significa que o módulo foi implementado com sucesso. A gente conseguiu unificar o ciclo de atividades síncronas e assíncronas. Isso tudo de forma fluida e coesa para o aluno e para o professor. Eu gostaria de citar alguns desafios aqui. Eu trouxe 4 desafios principais nesse sistema. O primeiro foi a sincronização no cronômetro. Então, como que a gente poderia garantir que o sistema do servidor ele tem um cronômetro que realmente verifique o final da prova e que o cronômetro que passe para o aluno renderize a cada segundo e que não seja burlável. A gente teve um sistema híbrido, então, que cria 2 cronômetros separados, mas com o mesmo tempo, em que mesmo que o aluno tente burlar o sistema e passe do tempo, o servidor não aceitará a resposta e ainda assim o servidor não terá que passar todo segundo uma atualização do cronômetro para o aluno. Então, juntando 2 cronômetros separados, mas que funcionam de forma coesa e junta, a gente consegue gerar uma experiência muito mais fluida para o usuário. Além disso, tem a questão do baralhamento consistente, que eu tinha comentado. A gente usa seed, que é basicamente um número que é específico de cada aluno para fazer essa questão do embaralhamento da ordenação.
garantindo que cada vez que o aluno saia da prova, ele possa voltar para ela com a mesma lista que ele já viu, mesmo que para um aluno diferente, essa ordem seja diferente. A gente consegue garantir, de novo, uma experiência para o usuário melhor, ainda gerando um embaralhamento de aluno para aluno. Além disso, eu gostaria de citar 2 pontos que eu vou passar mais por alto, que é primeiro a correção tardia das questões. Quando acaba a prova não é corrigido ainda, o professor ele decide corrigir quando quiser. Isso ajuda a diminuir o pico de carga que a gente tem no servidor ao fim de uma prova. E além disso, quando a gente cria uma prova, quando o aluno entra na prova, já é criado um placeholder, ou então um registro temporário de cada realização de questão, para caso ele perca a sessão, caia a luz, perca a internet, você ainda possa ter as respostas que já foram feitas salvas no banco de dados. Para limitações de trabalhos futuros, eu vou dizer que a principal limitação que a gente teve nesse projeto foi a não integração com aquele dashboard que eu mostrei antes. Então aqueles dashboards, por enquanto, continuam mostrando somente o resultado das listas, não das provas. Isso é algo que a gente vai trabalhar em breve para conseguir compreender todo esse ciclo avaliativo também no dashboard. Mas o bom é que os dados já estão lá. É só alterar como é que funciona o nosso dashboard, que é algo que eu acho que não vai ser tão trabalhoso, mas ainda trabalhoso o suficiente para fazer no escopo desse trabalho. Além disso, eu acho que 3 passos importantes são aprimorar onde ultrapassa, para além de não permitir copia e cola no navegador e impedir que troque de janela, também seria interessante que a gente pudesse verificar a submissão de 2 alunos e ver quão próximas elas são, para impedir que alunos consigam colar conversando um entre o outro. Além disso, question pooling, eu acho que isso é interessante quando se tem um número muito grande de questões, e aí, por exemplo, o professor coloca 30 questões, mas ele quer que cada aluno faça só 10 desse escopo de 30. Isso é bem interessante, mas cria problemas como, por exemplo, como garantir que todo aluno vai ter uma dificuldade igual da prova. Então isso é algo a ser pensado e testado. E por fim, seguindo essa trend de IA que a gente tem visto ultimamente, seria interessante que a IA pudesse ajudar a criar questões e corrigir questões teóricas, para a gente diminuir ainda mais a carga de trabalho do professor na hora de criar, gerenciar e corrigir uma prova. Enfim, é isso. Muito obrigado pela atenção. Estou aberto a dúvidas, sugestões. E é isso. Muito obrigado.